a experiência das palavras tornam a experiência. Esse é o 6º vídeo da nossa reação ao podcast do Alex Hormozzi e do Tony Robbins, onde está sendo uma experiência incrível que a gente decidiu trazer os nossos principais insights. React Paulada. Gente, eu gostei muito dessa frase porque ela traduz muito. Qual a frase? A experiência das palavras tornam a experiência, porque ela traduz muito o ponto de vista da programação neurolinguística. O quanto a gente traz uma conotação das nossas palavras que muitas vezes não é intencional. Ela não está de acordo com aquilo que a gente gostaria de viver dentro de reclamação, dentro da nossa comunicação. Eu lembro de um ponto, amor, e aí tu traz em relação à raiva. Mas existia uma época da modinha aí, da internet, que era aquela frase, eu que lute. E desde aquele momento, eu já falava, muitos anos atrás, eu não vou falar isso, eu que lute. Porque já parou pra pensar que eu vou ficar toda hora chamando briga? Eu que lute. Mas isso me lembrou da tua frase que tu falava, né, quando a gente tava lá na Europa, né? Tudo Que vem que eu a falava? mim com... Ah, sim. Que isso irritava você profundamente. Tudo vem a mim com alegria, facilidade e glória. Assim, tudo vem a mim, mas tinha que fazer as coisas, né? Eu falava pra ela. Mas vinha. Ainda bem. Exatamente. É a questão da experiência que você tem com as palavras. Quando você começa a moldar o teu vocabulário de uma forma positiva, muda completamente o jogo. Porque olha só que engraçado, isso aqui não tava nem na pauta que a gente separou aqui. Tudo vem a mim com alegria, facilidade e glória, e isso me gerava um incômodo, um desconforto. Então aqui existia uma crença muito grande minha em relação ao esforço das coisas. Como que as coisas vão vir com alegria, como as coisas vão vir com facilidade, como as coisas vão vir dessa maneira. Com glória. Mas eu preciso ralar. Mas eu vou me ater muito mais na parte de alegria e facilidade. Não, tem que ser difícil, não, tem que ser com raiva. E em um determinado momento do podcast, o Tony Robbins conta uma experiência que ele teve com 2 sócios dele num projeto e que os 3 ficaram irritados, mas de níveis completamente diferentes e com sensações completamente diferentes. Em um determinado momento, um dos sócios dele, que foi o que ficou mais tranquilo, ele falou, eu entendi que quem ficar com 100% de raiva, perde. E aí o Tony Robbins teve a percepção de que ele se movia muito pela raiva, mas ele também ficava muito cego para as coisas com raiva, mas também quando ele ficava feliz, ele também se movia. Uhum. E isso me fez me associar muito a diversos momentos da minha jornada empreendendo, que os meus grandes resultados vieram de raiva. Mas em um determinado momento eles pararam de fazer sentido. E hoje, o que me fez voltar para produzir conteúdo, fazer as coisas depois de quase 2 anos fora, é de fato a felicidade de transbordar. De contribuir, de fazer algo a mais. E é o que esse podcast está nos ensinando muito em relação a um propósito, que foi isso que a gente buscou quando a gente começou a ver esse vídeo. Eu falei pra ela, amor, eu acredito que tem uma mensagem pra gente aqui, acredito que a gente tem que ver esse podcast, porque ele de fato vai nos trazer respostas pra uma coisa que a gente estava trazendo sobre o significado e o quanto valeria de fato a gente se esforçar, se dedicar pra fazer algo grandioso, né? Exatamente. Imaginem que a gente dedicou 1 ano da nossa vida, do nosso relacionamento, pra consolidar o relacionamento, pra gente alinhar, pra gente realmente se ver como parceiro, sócio, melhores amigos, e a gente não vê nenhuma possibilidade da gente se separar. A gente conseguiu ter essa consolidação de relacionamento, que eu acredito que seja, assim, exemplo para muitas pessoas. Só que a gente deixou de lado muitas coisas que eram importantes pra gente, porque além disso tinha a maternidade e a paternidade, na qual a gente sentia que era muito importante. A gente tem um filho de 2 anos. Muito bem, estar próximo do Vicente, que é o nosso filho. Só que existiu um momento que a gente se pegou numa rotina do dia a dia, a gente mora de frente pra praia e a gente tava trabalhando relativamente pouco, e a gente se viu com uma falta de entusiasmo muito grande, uma falta de alegria de vida, com uma insatisfação. E aí caiu a ficha que a gente tava com necessidade de voltar a trabalhar. A gente tava com uma necessidade de sentir uma satisfação em cumprir os nossos deveres. Que eu e o Felipe, não trabalhando da forma que a gente gostaria de trabalhar, é um desperdício de potencial. Então a gente falou, tá, vamos resolver a nossa rotina para que a gente consiga ter uma solução. Então esse olhar
principalmente nessa questão da experiência com as palavras, de olhar para o problema com uma solução, ele faz toda a diferença. Total. Quando a gente interpreta a nossa vida, as nossas insatisfações, as nossas dificuldades, os nossos desafios, com o olhar de eu vou buscar uma solução para isso, você passa a ser protagonista. Você deixa de ser aquela pessoa que fica esperando a outra pessoa decidir a tua vida. E eu acredito que, pra gente fechar esse vídeo, a principal lição que fica em relação a isso é, de fato, ressignificar as palavras. O que essas palavras significam pra gente, o que a gente tá... E pra mim, acho que mais do que isso até, é o entusiasmo com as coisas. É buscar a felicidade, é buscar aquilo que em alguns dos episódios a gente falou que é a razão emocional pra isso. Perfeito, amor. É interessante falar sobre essa questão que você disse do ressignificar da palavra, porque muitas vezes as nossas palavras, elas não têm o mesmo significado. Então, reflita. Nós somos seria ótimo, né? Nós somos um casal muito apegado ao significado das coisas, das palavras. A gente gosta muito da semântica da coisa. Então, às vezes ela fala uma coisa pra mim, eu falo, não, pra mim não é esse significado disso. E a gente tá literalmente falando da mesma coisa, mas a gente não tem a mesma ideia sobre aquela palavra, a mesma emoção. Então, eu acho que a prova maior aqui desse vídeo é exatamente o que eu trouxe pra você em relação a tudo vem a mim com alegria e facilidade. E eu ter o incômodo disso traz muito nitidamente que não pode ser fácil e não pode ser alegre. Tem que ser difícil e tem que ser com raiva. Isso é a prova Picormose. Picormose, exatamente. Puxa vida. Acho que eu tô de regata, homenagem a faltou o braço. Reflita, gente. Sobre isso. O que a tua rotina significa pra você? O que teu relacionamento significa pra você? Quais são as palavras? Quais são as palavras que compõem o teu trabalho, teu relacionamento, teu filho, tua vida? Questione e resolva isso. Perfeito? É isso aí. Valeu. Beijo. Tchau.